Este é um minicurso intitulado Conectando o Saber com o Saber Fazer, rumo à Educação 4.0. Temos a honra de receber o professor Renato, que é o ministrante desta atividade, Renato Rodrigues Cunha Lima Filho, licenciado em Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2006, especialista em Educação Matemática para o Ensino Fundamental, nos anos iniciais, e Ensino Médio, pelo Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy, o IFESP, em 2009. O professor Renato é mestre em Ensino de Ciências Naturais e Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, o PPGE-CNM, e CCET, ou C7, da UFRN, Natal, Rio Grande do Norte, 2013. Professor Renato, é um prazer recebê-lo, assim como os demais participantes, a sala é toda sua. Obrigado, boa tarde. Estou vendo pessoas bem conhecidas, é uma satisfação estar me dirigindo para vocês com o propósito de procurar encorajar os nossos colegas, professores, a transpor tantas barreiras como eu relatei no meu resumo, né? Então, eu vou, de certa maneira, percorrer na ordem parecida com o resumo que eu enviei para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou escalonar com vídeos interessantes, que tem tudo a ver com as nossas motivações, o que pode motivar cada um de nós para prosseguir com o nosso desafio do dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu estou aqui anunciando, então essa é a minha primeira página, tá? É Conectando o Saber com o Saber Fazer, rumo à Educação 4.0. Saber com o saber fazer, isso aqui era um jargão que eu aprendi com um professor. Ele usava muito isso. Não adianta você se preparar para fazer uma prova. Você tem que saber fazer, né? Depois da prova, começa a esquecer o que foi aprendido. Aqui eu não preciso mais falar, porque a colega já me anunciou mais completamente do que o que está escrito aqui no meu perfil, tá? Então, eu vou começar com uma inspiração para vocês, né? É o mundo do jeito que eu enxergo e o que é que a gente pode fazer com isso que a gente enxerga. There are suppliers that provide it. It comes on 5mm wide strips, and then depending on the type of rubber that you require for specific models, there's maybe 20 different. Não precisa se preocupar com o que está falando em inglês, tá? Que ele já vai parar de falar. So basically it comes in a 5mm wide strip, I think 0.24 thick, and then you just cut it. Esse pessoal tem um elástico com uma borracha especial que nós não conseguimos no Brasil. Eu não consegui. Mas com um elástico e uma hélice, vocês observem o que é que eles vão conseguir fazer. Isso aqui eu gosto de jogar para o aluno como desafio. Então, o que é que tem ali? Tem papel, a madeira é balsa, e ele vai soltar no chão, simplesmente com a borracha torcida.
eu participo do Fórum Potiguar Aeroespacial e no lançamento eles ficaram surpresos, porque o contingente que compareceu foi muito maior do que das outras capitais do Brasil. Eles não esperavam isso, mas acontece que a vocação está no DNA da gente. A vocação para uso e operação com aeronaves. Viu quanto tempo ele leva voando? Não conseguimos fazer isso ainda. Vai continuar sendo desafio. A madeira usada aí é balsa, tá? A madeira é balsa, não tem no Brasil. As que eu consigo adquirir, quando a gente corre atrás, eu peço ajuda da escola, ela vem do Panamá. No Brasil, não se planta árvore com esse nome, balsa. Muito bem, então ali na minha escrita, eu comecei a falar de inquietações. As minhas inquietações é igual a de vocês, então são nossas as inquietações. É o baixo rendimento escolar, conhecimentos prévios, daqui a pouco está trabalhando com uma turma de 7º ano, aí daqui a pouco o menino não sabe escrever, aí essas coisas todas que terminam com uma baixa, vamos dizer assim, uma formação de conceitos abaixo do esperado, né? Conhecimentos prévios abaixo do esperado. Então, isso aí é um negócio que te deixa inquieto dentro de sala de aula. O que fazer? E parece que a estrutura curricular e outros tipos de estrutura não permitem, parece, que a gente avance. Bem, eu costumo tentar quebrar paradigma, e eu tenho motivado os meus colegas e vejo colegas fazendo isso também. Não estou sozinho, tá? Então, o que é importante? A mobilização de atitudes, no sentido de ressignificar a nossa prática pedagógica. De que jeito? Ninguém vai ensinar a gente. A gente tem que se virar. É isso que eu percebo, tá? Então, na busca de motivação, né? A gente vai mudar uma prática pedagógica, mas a gente não pode mudar para alguma coisa que não motive os nossos alunos, né? Alguma coisa voltada ao apelo social, porque eles se sentem parte de uma atividade quando a atividade tem alguma coisa a ver com a condição social da comunidade, da família, e assim por diante. Mas a gente não pode esquecer que existe um apelo tecnológico. Eles estão pendurados na telinha, tá certo? Então, essas coisas, elas são assim, né? A gente tem que dar conta de motivar, não importando a questão social, né? Objetivo, então, desse trabalho. Esse trabalho aqui é para os meus colegas, né? Mobilizarem atitudes que nos permitam transpor barreiras. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que os nossos colegas não estão tendo atitudes, não é isso. Mas é mobilizar algumas que permitam transpor barreiras estruturais e curriculares, no sentido de ressignificar a nossa prática pedagógica e que proporcionem a ampliação dos conhecimentos na direção de uma aprendizagem conectada às relações entre ciência, sociedade, cultura e cognição. Bem, agora nós já nos deparamos com a palavra conhecimento. Afinal, o que é conhecimento? Né? Pela via de práticas sociais, no ato de consciência e interagindo com a natureza, os indivíduos foram adquirindo conhecimento e, a partir de ações que foram transformando a realidade, tiveram seus conhecimentos realimentados e acumulados. Conforme D'Ambrosio, que é um reconhecido nos últimos 20 anos, aí tem sido, ele faleceu recentemente, mas ele tem sido o único
matemático brasileiro que figura entre os 100 principais matemáticos do mundo. Figurava, né? Tá certo? Então, para D'Ambrosio, conhecimento é esforço dos indivíduos e de todas as sociedades para encontrar explicações, formas de lidar e conviver com a realidade natural e sociocultural. Beleza? Então, quando eu começo a falar em sociocultural, eu começo a me dar conta que eu estou falando em práticas sociais. Eu estou começando a me dar conta disso. Então, eu vou ter esse destaque aqui. Necessidade de manutenção da vida individual e em comunidade, motivar o homem no desenvolvimento de estratégias que resultam em práticas sociais. Essas estratégias para lidar com tais fenômenos naturais, entretanto, para serem executadas com sucesso, não foi fácil, não. Foram contempladas com soluções criativas, que garantiram aos nossos antepassados, ao menos de forma transitória, as suas condições de sobrevivência. Então, nós estamos sempre na busca por conhecer mais, nos valendo da experiência de outras comunidades, e assim nós vamos avançando, tudo num passado e ainda está presente nas suas condições, ou nas nossas condições de sobrevivência. Bem, mas quando eu falo de prática social, o que é isso? Eu vou trabalhar com que tipo de prática social? Bom, Renato é professor de matemática, esse camarada só está pensando em matemática. Vamos ver até onde a gente vai com esse pensamento. Quais as possibilidades de práticas nós podemos elencar no sentido de potencializar o conhecimento? Bom, eu não faço distinção e fui orientado dessa maneira. Então, práticas náuticas, agrícolas, econômico-financeira, industrial, comercial, topográfica, astrológico-astronômica, místico-religiosa, esportiva, histórico-geográfica, política, artística, bélica, lúdica, educativa e de investigação científica. Esse último, conectado diretamente com a validação do resultado de uma atividade. Lembra? Não importa que atividade eu estou fazendo. Eu me lembro do que Lord Kelvin nos disse. Uma grandeza só pode ser conhecida, medida. Então, a gente precisa da validação. Seguindo, eu falei de porcentagem de que estão nos nossos alunos, eles estão imersos, né? Sendo que, dentro da escola, sendo que 30% desse tempo, das ações e orientações escolares do ensino fundamental, são voltadas para o ensino de ciências e matemática. Apenas 30%, pessoal. Tá? Eu quero que aumente? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou pensando na outra ponta, lá no fim. O Brasil tem 6 engenheiros para cada 100 mil habitantes. Estados Unidos e Japão têm 25 engenheiros para cada 100 mil habitantes. O que está acontecendo? E será que isso é importante? Não é? Aqui aparece um ranking dos 10 países que mais formam engenheiros na atualidade, tá bem? Então, hoje está na ponta a Rússia, a China, Estados Unidos. Veja que Estados Unidos e Japão já estão numa condição intermediária, porque eles já fizeram o trabalho de casa, eles estão seguramente em fase de manutenção, né? Mas a gente está vendo o Irã, a Índia, a Coreia do Sul, a Indonésia, a Ucrânia, até o México está se mexendo nesse quesito, tá? Então, nós, daqui a pouco, vamos falar em BNCC e nós vamos falar em competências, tá? Então, para que existe BNCC? BNCC está tentando alinhar, né, a formação de futuros cidadãos para ocuparem cargos e demandas da atualidade e futuras, não é?
Não adianta que... Ninguém imaginava que youtuber ia ser uma profissão. Há 20 anos atrás, ninguém imaginava um negócio desse. Tá? Então, há transformações e nós, professores, vamos orientar... Eu ainda estou falando em engenharia dentro de sala de aula, tá? Eu estou buscando porque é bem conhecido o que é engenharia. Então, por isso que eu uso dentro de sala de aula esse termo. Tá? Mas olha só, as competências mais desejadas no mundo do trabalho são criatividade, liderança, inteligência emocional, resolução de problemas, flexibilidade cognitiva, pensamento crítico, negociação, gestão de pessoas, tomada de decisão e preocupação com os outros. Então, quando alguém vai pedir um emprego, entra numa fila, normalmente existe uma entrevista e alguém vai questionar, tem algumas perguntas chaves para isso. Então, essas aqui são competências, outras também, mas essas competências aqui, elas são muito frequentes, tá? Agora, as competências da BNCC estão alinhadas a essas competências requeridas no mercado de trabalho. Então, é só para entender um pouco daquilo que são competências gerais, competências específicas, o que é isso? Né? Ninguém escreve uma competência geral porque acha legal, tá bom? Então, há uma necessidade daquela competência. Então, eu peguei aqui o artigo 3 da resolução, tinha o artigo 2 também, mas eu peguei só um porque o meu objeto aqui não é ficar batendo em BNCC. No âmbito da BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, aí está. Então, eu estou fazendo esse movimento na minha fala para justificar aonde que eu quero chegar. Então, avançando, né, lá no texto de matemática e suas tecnologias do ensino médio, as orientações das abordagens das propostas matemáticas escolares é pedido que considerem também a busca de problemas fora da matemática, de modo a possibilitar a resolução de problemas vinculados à vida real. Tá? Não é problema de livro de 1960, tá? Vida real com ênfase em que o fazer não se separa do saber fazer. Avançando, lembro que matemática também é uma linguagem. Isso aqui é muito importante perceber isso. E eu verifiquei nas habilidades, de uma maneira geral, de todas as áreas do conhecimento, eu botei mais atenção do 6º ao 9º ano, tá? Eu encontrei 9 habilidades orientando o ensino. Eu não estou dizendo, aqui é ensino ou uso, não, uso de softwares dinâmicos, fluxogramas, algoritmos, conduzindo a linguagens de programação. Então, todo o trabalho do ensino fundamental já está direcionando a conhecimento de linguagem de programação. Software dinâmico, a gente tem alguns bem conhecidos de matemática aí, que é o GeoGebra, que é fundamental hoje para o professor, não é? O professor de matemática, né? Fluxogramas, ele é fundamental. O fluxograma, ele tem, inclusive, alguns gabaritos, alguns formatos que são sugestivos para cada tipo. Tomada de decisão, é um losango, né? Se eu vou mostrar alguma coisa no display, ele tem o formato de um display, que seria um monitor, né? E assim por diante. O algoritmo nada mais é do que a transição entre a nossa fala, na nossa língua vernal, e
conduzindo a linguagem matemática ou até a linguagem de programação. É bem como o professor de matemática trabalha. Bom, mas isso aqui é só para professor de matemática? Problema. Eu vejo isso como um problema, que isso só aparece na grade, na matriz de matemática e suas tecnologias, não é? Mas problema inicial. Mas, no fim das contas, isso não vai ser um problema. Depois, no meio do caminho, eu vou justificar. Muito bem, aí eu coloquei aqui, não coloquei as 9, eu coloquei 8 habilidades, tá? Aqui eu tenho 3 do 7º ano, tá? Aqui vai falar em simetria, translação, rotação e reflexão. Não esqueçam do negócio chamado artes, tá? Não esqueçam disso, que isso também é linguagem, tá? Linguagem é super importante, artes. Né? Não é à toa que a metodologia STEM colocou, antes era só STEM, mas depois passou, eu vou falar em português, STEAM, em vez de STEAM, tá? STEAM, entrou o A aí por causa da importância de artes. É preciso conhecer movimentos artísticos e a importância dessa disciplina. Usando os instrumentos de desenho, softwares de geometria dinâmica, não adianta, eu discuti muito dentro da universidade, que não adianta você aprender a resolver problemas usando só o software de geometria dinâmica, porque eu já vi no campo, né, o engenheiro se dá mal porque ele não conseguia traçar um arco na obra. Um arco 5 vezes o tamanho dele e assim por diante, sem muito recurso. Então, tem que também trabalhar com lápis e papel, tá bom? Elementos arquitetônicos, entre outros elementos arquitetônicos, está a arte embutida aqui, né? Verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas. Eu não vou sair lendo preocupado com cada habilidade dessa, não. Eu fiz o destaque onde eu queria. Então, uso de softwares de geometria dinâmica. Aqui, fluxograma, que é o primeiro passo para chegar no algoritmo e depois programação, né? Aí eu tenho aqui, foi 8º ano, que são 4 habilidades que aparecem, e eu coloquei 3 para não poluir aqui o meu slide, tá? Então, aqui de novo, resolver elaborar, com e sem uso de tecnologias, tá? Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números e as figuras seguintes. Eu gosto de usar um site muito interessante que já vem os desenhozinhos prontos para desenhar, para a gente construir um fluxograma. Chama-se Lucidchart, né? Lucid, L-U-C-I-D, é uma palavra só. E chart, de carta, né? Lucidchart. É muito legal. Só tem que tomar cuidado porque tu tem limitações e eles vão começar a te convidar para comprar, vamos dizer assim, software, alguma coisa assim, e que aí eu não concordo com isso, senão daqui a pouco eu vou ter que comprar um monte de software, né? Então, eu vou até aonde me permite, e eu uso. Existem outros, mas quando eu precisei, eu usei o Lucidchart e resolveu o que eu precisava. Aí tem mais habilidades aqui são do 9º ano. De novo, software de geometria dinâmica, fluxograma, algoritmo, tá? E assim por diante. A ideia do GeoGebra, muitas vezes o professor pensa que é ele que tem que saber para usar e ele ensinar a resolver problemas de geometria, funções, álgebra, mas não é, rapaz.
Aquilo ali tu pode ensinar o teu aluno, né? Ah, mas eles não, se eu nem, professor, eu nem sei, eu nem aprendi, eu não sei direito. Sim, mas faça a seguinte experiência. Aprenda comandos simples e mostre para o teu aluno. Na semana seguinte, o teu aluno vai estar te ensinando. E não tenha medo disso. É legal pra caramba, tá? Alunos nossos de 8º ano, né? Os meninos tinham, na época, 13 anos de idade, aprenderam muito bem, vocês vão ver o projeto deles depois. Aí eu estou chegando na indústria 4.0. Tudo isso para embasar, pessoal, tudo aquilo que eu estou tentando apontar, que eu penso que é um caminho interessante. Então, essa quarta é 4.0 por causa da quarta revolução industrial, tá? Ou indústria 4.0. Vocês se lembram da primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, que nós já nascemos na terceira, né? Que é na era da comunicação, essa coisa toda. Então, vem a indústria 4.0. É um conceito que foi desenvolvido por esse alemão aqui, ó, Klaus Schwab, né? Diretor e fundador do Fórum Econômico Mundial. Né? Então, ele tem algum significado. Esse camarada aí, eu acho que ele entende alguma coisa. Então, ó, transformará, ele diz, transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Aliás, nós já estamos sentindo que isso está acontecendo, né? Muito bem, a indústria 4.0 ainda, usando as tecnologias voltadas para equipamentos eletrônicos, tecnologia da informação e da telecomunicação, a indústria 4.0 tende a ser totalmente automatizada, a partir de sistemas que combinam máquinas com processos digitais. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha experiência rápida, eu juro que não vou levar um minuto. Vocês vão, todo mundo frequenta shopping center. Entra lá, já está fresquinho, ar-condicionado, nunca ninguém entrou na casa de máquinas. Pois é, eu vivi casa de máquinas de shopping center, tá certo? E existe horário para que tudo seja ligado ou desligado, tá? E aí o software, ele resolve se ele vai dar um alarme quando alguma coisa sair do seu ponto de controle ou não, assim como temperatura e nível de reservatório e tudo mais, tá? Mas, hoje, e não tem ainda implantado no Brasil, né, aquele horário que o operador, que é funcionário do shopping, vai lá ligar os equipamentos, ou não, já foi automatizado sempre para ligar, por exemplo, vai ligar às 9h30, para quando chegar as pessoas, às 10 horas da manhã, então já está fresquinho, já está no ponto, no set point, que é o ponto de ajuste, tá certo? Até para eles não pagarem multa, porque se a fiscalização fosse séria, iria multar um shopping que estivesse 2 graus acima de 24 ou 2 graus acima de 26, né? Porque é 24 mais ou menos 2, a nossa norma, né? Acima de 26, então, não pode, e abaixo de 22 também não pode, né? Então, tudo isso tem norma, né? Tudo onde a gente anda está normatizado. Tá? Eu interferi fortemente em 2 supermercados aqui em Natal. Né? Eu chamei a gerência, principalmente no Carrefour, há uns 15, 18 anos atrás. Chamei o cara e disse, olha aqui, cara, o teu balcão frigorífico não está com o medidor de temperatura à mostra do cliente. E tem que ter mais aqui. Chamei o gerente. Olha, não demorou um ano, estava em reforma os balcões frigoríficos do Carrefour. Bom, mas vamos lá. Então, indústria 4.0 é isso, tá certo? Elas ainda fazem parte do conjunto da indústria, né? Não estão restritas ao universo da nanotecnologia, neurotecnologia, biotecnologia, robótica, inteligência artificial e armazenamento de energia. Opa! O que é inteligência artificial? Por que eu falei em shopping center? Pois então, vamos lá. Pois agora, gente, existe o sistema de inteligência artificial que os próprios sensores de temperatura de uma instalação como um shopping
elas identificam qual é o horário melhor de ligar as máquinas. Então, eles se retroalimentam, eles mudam o horário, entendeu? Então, ele detecta que em determinado dia da semana as pessoas começam a demorar mais a entrar no shopping, ele liga mais tarde, entendeu? Ou se já começa cheio o shopping, ele liga mais cedo. Então, isso aí é inteligência artificial. Então, aquele software, aquele de controle, a automação e controle, ele já está sendo modificado diante das variáveis externas que estão interferindo naquele ponto que foi calibrado, tá? Então, é importante saber que nessa direção, a Revolução 4.0 está potencializando todas as outras, tá? Muito bem. Aí, o que é Educação 4.0? 4.0, então, que eu falei, que talvez algumas pessoas não saibam o que é isso, mas muita gente sabe. Nessa nova era, guiada pela automação e pelo digital, se torna essencial que as escolas e universidades sejam capazes de preparar seus alunos para o novo mundo, focando assim em um aprendizado para novas profissões e deixando de lado aqueles postos que devem se tornar obsoletos em breve. Então, com isso, nós chegamos na educação. Vamos repensar. E aí, além disso, essa educação acredita no aprender fazendo, tá? Isso significa que os alunos devem aprender na prática, não apenas na teoria. O ambiente se torna mais colaborativo e dinâmico. Tá? Ele deixa de ser o responsável por repassar. Ele começa a assumir o papel de orientador e incentivador para as descobertas. Não tenha medo de descobertas do aluno que tu não sabe explicar. Não tenha medo. Tá? Eu passo por isso o tempo todo. Tá? E assim por diante. Tá? Outra coisa, o que muda, a gente fala tanto da colaboração, do ambiente colaborativo, e a gente ficava imaginando que aquele individualismo não é uma coisa boa, que a gente tem que trabalhar em grupo sempre. A educação 4.0 acha que isso é bom, mas começa a permitir que alguém seja autônomo também, entendeu? Então, é permitido que alguém, por si só, se desenvolva por conta própria, tá? No ambiente escolar, também deve se adaptar à educação 4.0. Com isso, o tradicional modelo de salas com lousa, carteiras separadas, que eu aqui já vou antecipar os obstáculos, vão dar espaço para áreas mais colaborativas, que permitem a interação e experimentação, tá bom? Então, obstáculos, agora eu vou parar um pouquinho de falar, ou vou falar um pouco, e vou mostrar esse software aqui, esse videozinho, eu apresentei, eu coloquei no grupo da minha escola. Não sei se chegaram a verificar, mas enfim, dê uma olhada, deve levar um pouquinho mais de 5 minutos, enquanto eu bebo aqui uma água olhando para vocês, nesse vídeo. Aos obstáculos que vão sendo oferecidos para uma caminhada. Isso aí já pensando na robótica, né? Pensando na educação 4.0, e é exatamente isso que nós encontramos o tempo todo quando nós queremos ter algum tipo de atitude. Aumente o toque. Melhore o atrito do pneu.
Tudo que está sendo mexido é no equilíbrio do rover. Quando a gente pensa que resolveu alguma coisa, ainda falta, né? Então, existe uma ferramenta da administração chamada de melhoria contínua. E se eu fosse abordar isso, ia ficar um pouco mais extenso. Ali está vendo que o rapaz ele está usando o joystick para manobrar esse trabalho todo aí, com o rover. Né? Não é o nosso caso, né? Nós não usamos isso. Nós usamos uma programação, então o robô é autônomo, dá a partida nele e ele sai para cumprir uma missão. Eu prometi para Júlio Rezende um robô um rover, né? Rover é um robô andarilho para caminhar no solo de Marte. Ele tem o único solo de Marte que tem aqui na América do Sul, ali em Caiçara, no Rio dos Ventos. É o habitat Marte. Muita experiência científica ali. A gente vai continuar tentando, né? Transpor os obstáculos, tá? A outra coisa, a preocupação que normalmente existe relacionado a, mas professor, quando vou usar isso, né? Então, observe que se não usar, se não estudar, dependendo da tua atividade no futuro, olha aqui o que vai acontecer. Vai transportar um container aqui num navio. Tá ali com o equipamento para levar o contêiner. E aí o cara, ele não levou em consideração o braço de alavanca, a carga que está sendo utilizada para transportar, então ele vai dar um prejuízo enorme para a empresa que ele trabalha e para as outras, né? Certo? Então, atividades relacionadas com práticas sociais reais, isso é uma prática social. Ou seja, do mundo do trabalho, podem contribuir com as relações entre ciência, sociedade, cultura e cognição. Tá? Bom, agora eu vou começar a falar de alternativas, de atividades interdisciplinares, aonde vai começar a aparecer a robótica. Tá? Então, o primeiro que eu procuro há muito tempo,
certo? Um dos obstáculos foi a gestão da escola, não achava uma coisa boa, mas nunca disse isso para mim, né? E eu consegui ter acesso ao torneio SESI de robótica, tá? Mas isso aí foi numa época onde já tinha uma gestão que estava disposta a abrir as portas para esse torneio, tá? Então, aí começa a aparecer, né? Tá aqui o torneio SESI de robótica. O URA, que surgiu depois aí, foi assim. A universidade descobriu que tinha um movimento de torneio de robótica e que havia um desenvolvimento em 2 escolas, né? Imediatamente vieram me propor o URA, que é um robô por aluno. E como era perto da universidade, lá outra escola, que eu sou professor, que é o FLOCA, né? Então eu aceitei e encaminhei alunos. Né? Existe a robótica educacional, que é do nosso querido amigo Denilton, né? Que fez um trabalho excelente aí para a gente, vamos dizer assim, dando oportunidade para professores, né? Seguramente ele vai continuar nessa escalada, né? É só aguardar aí o final da pandemia, tá? E outra, essa aqui já é o que eu estou enxergando hoje. Robótica a serviço das práticas sociais. Por que eu estou enxergando isso? Porque eu fico preocupado com o que é dito. Diz assim, na tua escola tem projeto? Tem esse, tem aquele. Não, mas esse aí de robótica, ele aí atende pouca gente, né? É um grupo pequeno de pessoas, né? Então, não é um projeto interessante, né? A robótica educacional veio para romper essa barreira, aonde tinha uma proposta, onde tem uma proposta, para que professores aprendam aos poucos. É muito difícil aprender todos os passos, não é fácil, algumas coisas para ensinar ou dar algumas aulas para alunos. Se o professor conseguir 2 aulas usando o robô num bimestre, para começar tá bom. E assim ele vai avançando na medida do possível, né? Mas eu vejo aqui, robótica a serviço das práticas sociais como um futuro, tá? Existem outras atividades interdisciplinares? Sim. Então, isso aqui provavelmente vá para o 4º centenário, se Deus quiser, que é o MEG, Mulheres nas Engenharias, que é... Eu errei aqui, viu, pessoal? É o professor Pablo aqui, ó. Eu troquei, ó. Aqui é professor Pablo e aqui é que é professora Elaine. Desculpa aí, tá? Potimáticas é espetacular a dinâmica desse programa aqui. Isso aqui, os 2 são da Universidade Federal, tá? E essa competição Phenom, né, de aeronaves de baixo custo, essa aqui eu me apaixonei também. Isso aqui é do engenheiro Ramsés, lá da Universidade lá de Mossoró, lá da UFES, tá? Então, vamos aos pouquinhos, né? Atividade apresentada na estrutura de projeto de pesquisa. Então, não adianta tu só fazer brinquedinho para lá e para cá, roda robô, faz isso para lá e para cá. Não. Tem que apresentar um relatório do que foi feito, envolvendo artes, inglês, né? Todas as disciplinas, tá? Tem que ser apresentado com capa, folha de rosto, sumário, introdução, referencial teórico, metodologia, materiais, cronograma e referências, né? O meu sonho é que nós tenhamos pelo menos 2 atividades por bimestre dentro das escolas, com todos os professores participando. Isso aí vai ser bem legal. Mas vamos lá. O torneio SESI de robótica foi mais ou menos, eu vou dizer assim para vocês, o canto da sereia para mim. Esse negócio aqui me fisgou no começo. Tá? Então, são 4 pilares que dão sustentação a esse torneio. É o Core Values, tá? Que uma tradução cultural aí fica sendo valores fundamentais para nós, tá? Valores de cuidados, coisa assim, valores fundamentais. Projeto de pesquisa,
design do robô e o desafio do robô. Aqui é aquela competição, que vocês verem lá, o robô indo para o desafio, levando uma carga para lá, para cá, caminhando em cima de uma linha, no final. Então, observe que é uma espécie de armadilha, né? Como é que fica em espanhol? Uma trampa, né? É uma espécie de armadilha para que os seus alunos passem por isso aqui tudo, tá? Então, vamos lá. Core Values, né? Então, tem como se fosse, são 8 mandamentos. Todos precisam rezar isso aqui. Nós somos uma equipe. Trabalhamos para encontrar soluções com orientação de nossos técnicos e mentores. Os técnicos e mentores podem ser, seguramente, algum professor, né? Ou mais de um professor, né? E assim vai. Sabemos que nossos técnicos e mentores não têm todas as respostas. Nós aprendemos juntos, né? Honramos o espírito de competição amigável, né? Tu vai para uma competição, tu tem na outra mesa um cara que está tentando fazer as mesmas missões dentro dos 2 minutos e meio, igual a tua equipe, tá? Mas aquela equipe lá é tua adversária? Não. Adversário das duas equipes é o problema que tem que ser resolvido. Esse é o desafio, né? Esse é o inimigo. O inimigo é o problema. Seguramente, um dos dois competidores, uma das duas equipes, vai terminar primeiro. O que descobrimos é mais importante do que o que ganhamos. Compartilhamos nossas experiências com os outros. Mostramos gracious professionalism e competition em tudo o que fazemos. Professor, esse negócio aí, cheio de inglês aí. Pois é, olha só que tem marca registrada aqui. Olha só que tem marca registrada aqui. Tá certo? Não existe essa palavra aqui em inglês. Nem essa aqui também. É uma contração de duas palavras. Tá vendo que aqui que é cooperação e competição, né? E aqui é um profissionalismo gracioso. Agora, no fim de tudo, nós nos divertimos. Se tu não chegar em casa depois de um dia de trabalho, né, pode até estar cansado, né? E tu não achar que não foi prazeroso, alguma coisa não vai bem. Então, diversão garantida, diversão nesse sentido. Aproveitamos, foi legal, tá? Então, esse é um importante pilar do programa, sem sombra de dúvida, deveria ser observada no desenvolvimento de todas as atividades escolares, independentemente do componente curricular, como chamava antes, né? Deveria ser área do conhecimento. O fato de último valor contemplar a garantia do divertimento significa que as missões são prazerosas. Nós temos que fazer com que as nossas missões sejam prazerosas. E nós temos missões que não terminam mais, não é? Dentro e fora de sala de aula. Só que a de dentro de sala de aula faz parte da nossa profissão. Torneio SESC de Robótica continua, só que agora com outro pilar. Projeto de pesquisa. Tem que identificar um problema, tem que descobrir. Você vai fazer uma pesquisa, os alunos eles são orientados aí no Google, digitar acadêmico, clicar, dar o Enter, que aparece o Google Acadêmico, e ali no Google Acadêmico, procurar alguma pesquisa pronta, descobrir soluções atuais de um problema, tá? E aí, pensar numa solução inovadora, que pode ser melhorar um pouco alguma daquelas soluções que foram encontradas, ou não, ou criar uma inédita, que é mais difícil. E, no final, compartilhar a solução. Né? Esse compartilhar a solução, gente, no torneio de robótica, não é dentro da escola, não. Né? Vamos supor que eu estou resolvendo um problema para produção de alface. Tá certo? Produção de alface. Então, eu estudo, vejo artigo científico, eu estou falando isso, vocês devem estar pensando, esse professor que é artigo científico com aluno de 7º, 8º ano e 9º, vocês vão ficar impressionados com o que eles são capazes de fazer, e outros
que sofrem, né, que ficam preocupadíssimos porque não entenderam nada do que está sendo perguntado. E aí eles têm a chance de haver uma discussão. É muito legal esse trabalho. Compartilhar a solução, vamos lá que eu estava trabalhando com alface. Então eu vou procurar um produtor de alface no final, que eu tive uma ideia, e se ele está disposto a usar, sei lá, de hidratação hidropônica, alguma coisa assim, na produção dele, por causa do meu projeto. Não sou eu que vou atrás, não, viu? São os alunos que vão atrás. Nesse momento, é importante que a família esteja junto, tá? Então, vão lá, vão filmar, vão entrevistar, vão deixar lá um período, será um mês e meio, ou 2 meses, pegar algum produto que possa plantar e que possa colher em 2 meses, alguma coisa desse tipo, né? E depois vai entrevistar o agricultor, né? O cara tem lá uma horta, alguma coisa, vai entrevistar e saber se vale a pena. E aí o cara, não é para ele dizer que valeu a pena, que foi ótimo, não. Para ele ser sincero e dizer, olha, se isso fosse assim, seria melhor se fosse assado. Tem que ter isso. Então, foi até a ponta. Começou com o trabalho e vai até a ponta. Todo projeto de pesquisa dentro da escola deveria funcionar desse jeito. Por que não está funcionando? Não sei, né? Então, nós precisamos descobrir isso, por que não tem condições. Esse pilar proporciona ao aluno desenvolver o pensamento crítico e aprender a fazer consultas em sites minimamente reconhecidos, ou seja, que apresentem boa classificação da produção intelectual, que é chamado de QALYS. Certo? Então, chega no todo torneio lá de robótica, apresenta um tapete, tem um tapete que é fornecido por eles mesmos. Aqui é uma área de onde o teu robô sai daqui para executar uma missão, né? E ele tem que executar e voltar para essa área aqui que está marcada como se fosse um ângulo, e é um ângulo, né? Isso aqui é um ângulo reto, tá bom? Agora, olha esse desenho aqui. Será que a gente não pode produzir alguma coisa desse jeito aqui? E aí entra a parte artística, não é? Muito bem. Então, aqui eu tenho alguma coisa do torneio aqui, para vocês. Vou passar aqui para vocês terem uma ideia do clima da competição. Esses dois aí de azul faziam parte de uma das minhas equipes. Dois minutos e meio para executar, às vezes, 20 missões, e que não dá tempo. Essa é a missão que ele vai liberar água. Era Hydrodynamics, o nome desse. Olha, o pessoal torcendo, pulando. Lá atrás, de verde, estão as meninas da equipe do Quarto Centenário, e esses de azul são da equipe do Floca. E ali um painel, dizendo como é que está a pontuação.
Aí, então, o clima. Bom, a outra alternativa para quem quer trabalhar com a robótica, que eu insisto que nós estamos trabalhando com rovers, né? Que é um robô andarilho, né? Então, a gente tem também a possibilidade do URA, chamado Um Robô por Aluno, tá? Essa plataforma é Arduino, porque trabalha com placas de circuito, que você vai baixar o programa em C++, vai baixar para esse chip que tem aqui, tá? E existem alguns modelos de chassis, rodas em pneus, né? Essas rodas podem ser retiradas, pode trocar de roda, tá? Existem outros determinados sensores e assim por diante, né? Isso aqui é a parte do URA. O URA não precisa ser robô, pode trabalhar com automação para ligar equipamentos, e tem um relé para cada equipamento aqui, que pode estar ligando ou desligando, tá? E assim por diante. Tem uma diversidade grande de materiais, tá? Do torneio série de robótica trabalha com Lego, né? Trabalha com Lego. Qual é a vantagem do Lego? A vantagem do Lego é que já tem todos os perfis desse plástico aqui endurecido e que já vem com locais para serem presos e coisas desse tipo. Tem os motores também são utilizados motores, as rodas também, retira a roda, coloca ela de novo, precisa trocar alguma coisa, né? E esse aqui é a CPU dele. A CPU aqui ele é mais compacta, é grande e tem uma bateria recarregável aqui dentro. Não é o caso do Arduino, né? O programa vai estar aqui dentro. Tá? O programa vai estar aqui dentro desse chip, não enxerga nada, tá bom? Bom, mas qual é a vantagem e desvantagem? O Lego, tudo que for trabalhado com Lego é caro, né? Um kit deve custar mais de R$2.000, né? Aí, quanto que as minhas escolas gastaram com isso? 0. Ué, mas por quê? Se custa caro e não gastou? Sim, porque a escola ela pode se mobilizar e ir atrás do SESI para a pessoa, vou dizer, a equipe, né, desenvolver. O que é que eles vão querer? O pessoal do SESI vão querer que a escola tenha uma sala protegida, né, para a guarda de materiais, que a gestão esteja concordando, seja acessível, daqui a pouco termina aquela gestão e vem outra gestão e diz assim, não quero mais torneio de robótica aqui dentro. Aí acabou, entendeu? Nós temos vários obstáculos, tá? Minhas escolas não gastaram nada com isso até hoje, e nós iniciamos isso em 2016, tá bom? Aí, URA, sim, concluindo, há mais 5 escolas que, a partir de 2019, foram contempladas com equipamentos lá do projeto do professor Denilton, não é? Que não foi destinado para esse tipo de trabalho, tipo de atividade, né? Mas é uma questão de entrar em um consenso nessas escolas, tá? Eu tenho certeza que isso não seria um problema. Agora, vamos para o Arduino, para a plataforma Arduino. É tudo barato. Essa aqui é a placa, quando eu comprei, a placa mais cara que tinha. Eu acho que, na época que eu comprei isso aqui, eu gosto de brinquedo, entendeu? Essa placa aqui, na época, custou, parece, R$120. Né? Então, é um negócio assim, hoje, talvez esteja em R$250, R$300 uma plaquinha dessa. Todos os equipamentos, tudo é vendido em Natal. Tem a facilidade de vender em Natal.
Tá? O programa é grátis, vai baixar no teu computador, tu vai estar com ele no computador. Tá? Já escrevi aí que as placas e demais acessórios são vendidos no Natal e é baixo custo, tá bom? Então, olha só que interessante isso aqui, ó. Isso aí, na hora que a escola estiver interessada, toda hora tem curso na Universidade Federal, né? É bom, o cara vai no contraturno. Eu insisti muito que começasse a fazer os cursos que fossem feitos os cursos no fim de semana, no sábado. Em 2019, passaram a fazer no sábado, tá? E, enfim, são possibilidades para se trabalhar. Aí muita gente gosta de que, eu adoro aqueles robozinhos que usa sucata, é de papelão, é de não sei o quê. Eu gosto de que o meu aluno, criança, o futuro cidadão, ele tenha contato com o equipamento de ponta. Eu tenho vontade. Daí vem um salto para sucata. Mas primeiro, para que vou buscar? Existem tanto equipamento, por exemplo, hoje hoje os bons tratores são todos com ar-condicionado, né? Por que se eu puder, né? Se puder, por que não vai começar com um trator bom, né? Mas vamos por lá. Eu talvez não tenha usado um exemplo muito bom, mas vamos lá. Sugestão de possibilidade para uma atividade. Bom, é porque eu estou aqui pensando naquela vertente que eu falei aqui para vocês, né? Eu falei aqui, robótica a serviço das práticas sociais. Eu estou agora nessa robótica educacional, eu já falei para vocês, tá? Que vai trabalhar com Lego. Práticas sociais, então, eu estou pensando, como é que eu vou trabalhar uma atividade desse tipo? Bom, aqui que eu penso, eu estou sonhando com isso aqui, que é o grande momento de botar toda a escola para trabalhar com isso, não é? Aí pode ser o URA, pode ser plataforma Arduino, o que a escola tiver, tá? Então, o professor, ele vai entrar em sala de aula, vai lançar a ideia. Eu uso sempre a recomendação lá do Galperi, que é da linha Vygotskiana. Eu gosto muito daquela linha de trabalho. Tá? E que fala em boa. Boa é a base orientadora da ação. Então, na hora de dizer como as coisas vão acontecer, nós vamos resolver isso dessa maneira, vamos caminhar essa primeira etapa, essa segunda etapa, e assim vai. Originariamente é base orientadora da ação, mas aí evolui para base orientadora da atividade, tá certo? Então, escolher uma atividade relacionada com alguma prática social, né? Do mundo do trabalho, e que o estudante tenha conhecimento. É bom que ele já tenha visto. Não adianta você mandar o camarada desenvolver combustível para foguete, né? Um negócio que nós nem sabemos como é que é, alguns de nós já sabem, né? Mas, enfim, quando eu estava escrevendo isso aqui, agora, na sexta-feira, eu pensei assim, um negócio que todo mundo vê na rua, sabe o que é? Aquelas caçambas. Não vem aquele caminhão e põe a caçamba para pegar o entulho depois? Pois eu pensei naquilo. Então, lembrando que essas podem contribuir com as relações entre ciência, sociedade, cultura e cognição. Como anunciar, né? Então, junto à base orientadora da atividade, a boa, né? Um dos caminhos é o trabalhar com GIF. Bom, o que é GIF? Todo mundo sabe ou sabe mais ou menos? É um formato de imagem que pode compactar várias cenas e, com isso, exibir movimentos. Essa sigla significa Graphics Interchange Format, que, na tradução literal, para o português, seria formato para intercâmbio de gráficos. De maneira geral, os GIFs
são livres para o usuário, e se algum deles não for, então estará protegido, vai ser muito difícil usar. É aquilo, hoje tem GIF, está todo mundo usando, chamando de sticker, né? Usando no WhatsApp, tá? Então, como é que eu vou procurar um GIF? Eu estou pensando, então, no caminhão, buscando, levando ou buscando uma caçamba, né? Como é que eu vou pegar isso aí para colocar animação? Porque nós não vamos reinventar a roda, né? Nós podemos reinventar o mecanismo, né? Então, a minha ideia, né? Então, você procura em inglês, caçamba, como é que é em inglês? Procura como é que é caminhão em inglês. Não, eu não sei inglês, não sabe? Mas escreve lá, ó, caminhão caçamba, vai lá e escreve isso lá no Google Tradutor, né? Vai lá no Google, clica em tradutor e vai aparecer. Entra com a informação na nossa língua portuguesa, claro que seleciona antes, que quer da língua portuguesa para o inglês, né? E vai lá e digita isso. Vai aparecer truque em algum lugar, né? Então, por exemplo, truque GIF. Se colocar truque GIF, se não sabemos a tradução, eu estou aqui já orientando, né? Muito bem, após esse passo, o trabalho é procurar a animação que melhor represente, porque vai aparecer um monte. Ah, mas por que em inglês, professor? Não pode ser em português. O problema é que em português tem muito pouco, né? Então, a gente vai direto na fonte, que é mais fácil, mais alternativas. Muito bem, aí eu achei isso aqui, ó. Tive uma sorte danada, vocês não vão acreditar. Então, eu sei, uma sorte danada. Então, eu vou lá dizer assim, ó, pessoal, a nossa atividade vai ser nós vamos montar um robô, que ele pode ser na plataforma Arduino, ou na plataforma Lego, ou outra plataforma que nem eu conheço, né? Mas nós vamos fazer essa operação. Qual é a missão? A missão vai ser deixar a caçamba e depois a missão vai ser buscar aquela caçamba, né? Então, a gente vem para cá. Então, eu consegui isso aqui, ó, que legal. Aí. Não sei se foi mais sorte que juízo, mas esse aí eu consegui muito legal. Tá? Pode clicar aqui, mas esse é o único caminho? Não, não é o único caminho, não. Eu fico imaginando que vai ser uma parte do meu bairro, ou perto de uma rua que eu conheço, eu vou desenhar. Cara, na hora de desenha esse negócio em escala, começa a utilizar os conceitos que são aprendidos dentro de sala de aula, usa arte. Então, veja aqui que nós já usamos arte, nós já usamos inglês, língua portuguesa, nem pensar, né? Usamos pra caramba, movimento, rotação, translação, o ângulo, já entra a matemática, tá? Então, outra coisa, pode construir aqui um cenário com Scratch. Todo mundo aí, eu acho que já andou aprendendo alguma coisa com Scratch. Eu vou, por exemplo, aqui, ó, mostrar para vocês, quando um dado momento que nós trabalhamos com um projeto de aviação, né? Então, a gente fez essa brincadeira aqui para mostrar para os alunos, e eu usei o nome dos alunos aqui que estavam na equipamento. Ó, parece muito parada, também acho. O que vamos fazer? Eu tive uma ideia. Que ideia? Vamos fazer a escola decolar. Vamos? Aí, ó, bem a pergunta que eles gostam de fazer. Como assim? Né? Sigam-me os bons. Aí é o Chapolin, Colorado. Então, vamos. E aí, fica sendo apresentado, eu vou lá e apresento esse projeto aí, que é o Decola Quarto Centenário, e depois vocês vão saber um pouquinho disso, certo? Esse aí é um deles. O outro, vocês podem também gerar isso, porque essas coisas que a gente faz... Aí Professor Renato, diga. Perdão, querido, faltam 15 minutos para a conclusão da atividade. Mas está no fim. 15 minutos. Você Okay. tem 15 minutos para concluir ou interagir com os participantes. Ok. Ok? Aqui Obrigada. seria a parte matemática,
Não se preocupe que vai dar certo, tá? Então, aqui está discutindo uma aula de matemática, eles estão estudando, né? Mas eles vão para campo para discutir ângulos e a formação de um triângulo, tá? Então, muda o cenário, e esse cenário pode aparecer bem interessante, tá? Quando terminar isso aqui, eu dou uma acelerada, vai ser acelerado mesmo, tá? Não se preocupe. Ah, então, ó, vai lá fora para, na prática, verificar essa situação dos tamanhos dos lados para conseguir caracterizar um triângulo. Senão, não tem como formar esse triângulo. Então, esse aqui é um recurso que pode ser utilizado, né? O pessoal aí ensina também, tá? Então, chama e eles vão buscar uma bola. Um vai pela linha e o outro vem pelo outro lado do triângulo. E ele pergunta, como você chegou primeiro? Bom, eu vou avançar, certo? Vocês vão ver que agora é muito rápido agora. Uma das outras alternativas é usar um caminhãozinho de brinquedo ou até pedir para os meninos fazerem, né? Aí, na hora da maquete, coloque a minha sugestão é que seja em escala, que fios de poste, iluminação, isso tudo seja em escala, tá? As ruas, ou daqui a pouco vai colocar num desses pontos aí a caçamba para ir lá buscar, e assim por diante, né? Aqui eu começo a mostrar alguma coisa, as minhas diretoras ali apoiando, eu não estava presente, ele está usando, isso aí foi desenhado, projetado e apresentado, esse avião, né, pelos alunos, e eu nem pedi autorização para as minhas diretoras, eu acho que elas vão me processar. Mas vamos lá. Enfim, aqui esse aqui é o ponto máximo, né? Não sou eu que tenho que dizer como é que funciona. Ó, é o aluno que tem que dizer como é que funciona. Bem, então, isso aí é o domínio, entendeu? O avião experimental que eu levei para eles foi esse, né? Aqui é um relatório, né, que eu vou mostrar algum relatório aqui para vocês, do Avoante, que é o dele mesmo, tá? Então, tá aí o índice, introdução, olha aí, desenvolvimento do projeto, estrutura, as asas, ó, eles usaram, isso aqui é o software GeoGebra, que eles estão usando, aluno de 13 anos usando GeoGebra, tá? Então, aí ele usa Pitágoras para calcular o detalhamento, tá? A empenagem, que é aquela parte de trás do avião, tá? Calcula a área, quanto mais baixa a velocidade do avião, mais larga tem que ser a asa. Então, eles calcularam isso. Conjunto motopropulsor, né? Então, isso aqui é muito para vocês terem ideia aí do que é o trabalho deles. Aqui eles trabalhando, tá? Montando o avião, olha aí, tá certo? Aqui são meninas. Ah, por que meninas? Porque na hora que eu entrei nesse negócio, disseram para mim, os professores disseram, olha, professor Renato, vai ter um problema. Menina não programa. Menina não programa, robô, essa coisa toda. Então, vai ver que normalmente são os meninos que pegam para aprender a programar e elas ficam só na decoração do stand. Aí eu falei, é? Pois então vai ser diferente. Quando eu comecei no quarto centenário, eu peguei e fiz uma equipe só de meninas. E trabalharam e muito bem, tá certo? Então, foi um espetáculo, olha aí, eles trabalhando em projeto de pesquisa, isso é do Floriano Cavalcante, tá? Então, aqui já são alunos já capacitados para treinar interessados em trabalhar com robótica,
Tá? Aqui nós estamos na Campus Party, aí é a ex-reitora, que está ali conosco. Tá? Isso aqui é um controle para ver se a terra está seca, se precisa de irrigação. Isso aqui é com Arduino, não precisa ser robótica. Tá? Então, eu tenho lá, ó, os 2 eletrodos que vai ser mergulhado, na verdade, enfiado na terra. Aí, dependendo da umidade dele, vai ligar ou desligar um aspersor de água. Tá? Agradecimentos e fim da apresentação. Passei só um pouquinho, né, professor? Não, professor, faltam 9 minutos. Eu corri ali. Eu corri preocupado. Faltam 9 minutos. Há alguma pergunta no chat, Ana Aparecida? Ainda há tempo. Não, ainda não, Adriana, mas assim, algumas pessoas já colocaram, né, excelente formação, gostaram da palavra aí do professor Renato, gostaram da experiência que ele passou, e particularmente eu também, professor, fantástico sua apresentação, a gente fica muito empolgado e vê como a robótica ela pode ser explorada por várias disciplinas, né, isso é muito bacana, e quando o senhor traz também a participação das meninas para essas atividades, é um trabalho fantástico, porque realmente a gente sabe que como é que as meninas são excluídas, né? De certa forma, nas atividades que requer um pouco mais de intelectual, né? E até do corpo também, né? Quando requer atividades de corpo. Então, parabéns para o senhor. Mas pergunta, por enquanto, não, só elogios. Há uma observação, professor Renato. A professora Ana, ela pôs... Para ela é complexo, porque a linguagem da robótica ainda é nova para ela. Certo. Então, eu tenho uma resposta excelente para ela já começar, assim que começar a se inteirar na pandemia, e quando terminar a pandemia, ela já vai com tudo. Então, é o seguinte, eu, quando comecei, eu não sabia, e vou detalhar mais uma coisa. Eu comecei pelo Lego, torneio de robótica, e eu fui para um festival de robótica em Brasília, representar o Rio Grande do Norte, com uma equipe que era do Floriano Cavalcante. Foi tudo pago lá pelo SESI. Chegando lá, os alunos tiveram só 2 semanas para treinar e não sabiam que ia ter esse festival. E chegou de repente. E aí foi aquele correria e tal, e aí, de repente, eles chegavam para mim assim, professor, segura aqui o robô que eu vou no banheiro. É igual menino aquele negócio, né? Então, estava quase na hora deles apresentarem, aí eu segurei o robô, nossa, eu entrei em pânico, sabe por quê? Porque é um lema da robótica lá do SESI. Adulto não pega em robô. Adulto não pega em programação. Adulto não pega no computador. Quem trabalha, quem faz tudo é a criança, eles chamam de criança. Quem faz tudo é criança. Adulto orienta. Né? Quando os caras falam, aquilo foi um gelo tão grande para mim, que a partir dali eu comecei a me posicionar assim, meu Deus do céu, não vou mais pegar em nada. Não vou trabalhar, fazer uma programação, nada. Então, fui deixando com eles foram sozinhos. Entendeu? É legal saber? Tu sabe quando foi que eu comecei a me preocupar com fazer alguma coisa? Quando teve, em 2019, Denilton chamou lá para fazer o curso aí do NTE. Aí caramba, então, mas como eu sabia que existia, então não era uma novidade para mim. Então, não precisa saber programar. Linguagem de computador é uma coisa do outro mundo. Suponha que seja, mas vai começar a aprender. E pense numa coisa, todo mundo tem máquina de lavar roupa em casa. É o exemplo típico. Eu quero só a metade que vai de água. Não, eu quero encher isso aqui. Já seleciona antes e faz algumas coisas, e aí, ele é autônomo. Ele vai até o final do trabalho, ele está pronto já para aquilo. Ele não é um robô, entendeu? Aquilo ali é uma automação, mas é como se fosse... E aquilo ali,
Qual é a linguagem? A linguagem é mecânica, porque aquele negócio ele tem um reloginho, ele vai funcionando, ele vai girando aos pouquinhos, entendeu? Então, professora, não há necessidade de se assustar, tá? Vai chegando junto, se gostou do que a robótica pode fazer, avance sem medo, né? Sempre haverá alguém que vai te apoiar, né? Eu preciso de gente, eu tenho um sobrinho que mora no Rio de Janeiro, eu liguei para ele para colocar um vídeo aqui para vocês hoje. Eu não conseguia de jeito nenhum colocar no slide. Eu coloquei vários, mas aquele não. Ele foi lá e, ô tio, é assim, 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 assim. Aí resolveu para mim, entendeu? Então, não sempre tem alguém que a gente pode contar. Isso mesmo, professor Renato, há uma sugestão. A professora Elizabeth, ela pede que você deve ofertar uma oficina de robótica para professores. E ainda a professora Marta, ela pede para que você sugere alguma bibliografia, alguma referência para iniciar o trabalho de robótica com crianças da educação infantil. É interessante. A grande ferramenta, o NTE tem, que é o professor Denilton, entendeu? Então, se ele não estiver ouvindo agora, não sei se ele está aí, eu não procurei, mas ele é um cara que na hora ele abraça o desafio, entendeu? E a questão toda da linguagem, do envolvimento, vai para frente, nós dois juntos podemos fazer isso, né? O que eu tenho são ideias do que usar. Não adianta eu ficar sozinho. É que, por exemplo, se eu vou fazer, sou eu que vou desenhar a rua, sou eu que vou pegar a palavra inglês. Imagina como que vai ajudar o professor de inglês. E não é para ser assim, tem que ser colaborativo, né? Mas é uma boa ideia. Faltou o som. Desligou o microfone. Perdão. Os obstáculos, são os obstáculos. A professora Neire, ela escreve, e os alunos se viram, os estudantes se viram mesmo, ela vê neles, os viu criando, desenvolvendo os robôs, e o professor Renato olhando e orientando. A autonomia dos alunos a impressionar. É muito legal isso, né? A gente vê, por exemplo, o projeto que vem aí, inicialmente para o quarto centenário, mulheres na engenharia, são robôs jogando futebol. E adivinha quem que mandou para o quarto centenário? Uma ex-aluna minha, que está lá no CIT, e convenceu o professor Pablo a me procurar no quarto centenário, entendeu? Então, esses alunos, eles terminam ficando muito agradecidos, é um negócio assim, fora do comum, entendeu? Agora, a única maneira que eu vi de ter uma abrangência maior, de poder pegar toda a escola, é essas atividades voltadas para práticas sociais, entendeu? E trabalhar dentro. Por exemplo, começa a falar lá, o professor de artes vai lá dar uma orientação. Desenha no papel, vai juntar várias cartolinas, como é que vai montar isso aqui? Vai desenhar um bairrozinho, que nem aquelas casinhas que eu mostrei, né? Vai desenhar esse negócio e aí vem a atividade. Agora, claro, tem que ser de acordo com o tamanho do robô, então não adianta fazer uma ruazinha muito estreita. Então, mas isso aí deixa para a cabeça deles. Tu vai orientando. Olha, quanto que uma pista é mais larga do que um carro na rua? Entendeu? É bom ele pesquisar, é bom ele saber isso, ele correr atrás. Precisa aprender a ser proativo. E a gente precisa dar um empurrãozinho para isso. Isso, professor, já são 14 horas e 30 minutos, o encerramento desta atividade tão prazerosa. O senhor, eu tenho a liberdade de chamá-lo de você, eu tomei a liberdade de chamá-lo de você, professor Renato, conduziu este momento com muita leveza, com muita propriedade, foi um momento muito gostoso, a gente, de fato, não percebeu o passar das horas, e, assim,
Você nos trouxe uma palavra bastante pertinente, os obstáculos surgem, porém é preciso ter atitude, a mobilização de atitudes no sentido de ressignificar a nossa prática pedagógica para transpor barreiras. Professor Renato, muito obrigado. Eu e a professora Ana Aparecida, em nome da SMER, nos sentimos honradas em tê-lo conosco, conduzindo este momento. Agradecemos também aos professores e professoras aqui presentes, que abrilhantaram também este momento. Muito obrigado, agradeço muito. Para mim foi um prazer estar com vocês. Se me deixar falar, eu vou falar mais 4 horas. É bom parar mesmo. E é o seguinte, eu estou à disposição, né? O professor ou professora quiser fazer contato, se eu puder orientar, eu oriento, todos podem, tá? E estou à disposição também do NTE, de quem precisar, tá bom? Muito obrigado.